Olá, seja muito bem-vindo a mais um Textos para Discussão. E hoje eu vou falar sobre esse relatório da CB Insights, que fala sobre as 11 tendências de tecnologia para a gente ficar bem de olho aí em 2023. Coisa muito legal. Eu tive acesso a esse relatório por conta de um post da Suzane Veloso lá no LinkedIn. Suzane, brigadão aí, né? E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o like, compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto, se inscrever no canal para a gente dar acesso a isso a quanto mais pessoas a gente puder, né? Então vamos lá? A primeira coisa, vamos já direto aqui no índice, que acho que é bem legal. O primeiro aqui que chamou muito a minha atenção, que ele colocou aqui imortalidade as a service, né? Um serviço de imortalidade. Que história é essa, né? Como é que é um serviço que você vai pagando assinatura como uma Netflix para imortalidade? Vamos dar uma olhada como é que é isso daqui, a gente vai entrar a fundo nele, né? A invasão dos super apps, a gente também vai olhar, fintechs, aí a regeneração de fintechs. Ele tem alguns outros temas que eu não vou entrar tanto neles, tá? Mas se vocês quiserem que eu entre, me avisem aqui, depois eu posso até fazer um outro sobre os robôs aí que estão entrando na nossa casa, a parte da distribuição de energia, né? Fazer uma energia distribuída aí com solar, eólica, etc., que é bem interessante. A parte de healthcare aí, como é que ela está ajudando as pessoas a monitorar idosos ou monitorar doenças. Cheiro, cara, cheiro digital, isso aqui é muito legal, né? Estão tentando digitalizar o cheiro, que é uma dificuldade muito grande do ponto de vista técnico, mas ele fala que algumas coisas de metaverso, já com alguns dispositivos externos, você consegue estar no metaverso e ele solta algum cheirinho ali para você sentir e ficar parte daquele ambiente, isso é muito legal, né? A parte de menopausa aí na parte de mulheres, que também é um processo interessante, que tem muita coisa aí avançando nesse sentido. Tá? A Biomaterials, aqui é bem legal porque ele fala que a parte de que a gente tem pouco hoje plástico reciclável. Tá? Então, assim, ele fala o seguinte, tem muita gente indo para, quero colocar agora só plástico reciclável, retornado, etc., mas o que é reciclado de plástico hoje é muito pouco. Então, as empresas não têm plástico reciclável para colocar, né? E aí você tem alguns materiais basicamente feitos de mushrooms, né, de cogumelos, que estão ajudando bastante nesse processo aí da gente conseguir suprir essa cadeia e fazer com que a gente use menos plástico, né? A gente vai entrar aqui, isso aqui eu vou entrar bem, porque é bem interessante a parte da China aí, da Índia, porque a Índia aí está ficando uma potência na parte aí de tecnologia, né? E a parte de agricultura regenerativa, tá? Que é bem legal também. Tá? Como sempre, eu vou deixar o link aqui do relatório na descrição, então se você quiser ir para alguns pontos desse aqui mais em detalhe, vai estar lá para você ir lá diretamente. Eu vou pular a introdução e aí a gente vai entrar direto no primeiro aqui, que é a parte de Immortality as a Service. O que é isso, né? Como é que é? Você vai pagar assinatura para ficar imortal, né? A ideia não é essa, né? A ideia é que você tem várias empresas de tecnologia agora começando a trabalhar com essa parte de imortalidade, tentar postergar ao máximo que que o nosso corpo se degrade, né? Então, assim, quando a gente vai falar de lifespan, a quantidade de procura aí sobre o tópico lifespan, o que é lifespan? É longevidade, né? Então, assim, quanto mais a gente vive, mais longevo a gente é, mais lifespan a gente tem. Então, assim, foi um termo que está sendo muito mais procurado aí e que está claramente crescendo aí desde 2018, né, pelo que eles colocaram aqui. Ele fala que são 4 tipos aqui de coisas que as empresas estão olhando para tentar alcançar essa longevidade, né? Uma é dar uma mudança aí no processo da célula, né, para que ela não se degrade tanto e que a gente consiga ter essa parte continuando. A regeneração de partes do nosso corpo, né? Então se vai regenerar, por exemplo, um rim ou alguma coisa assim. Alguma coisa de algumas drogas aí que podem ajudar nesse processo e suplementos anti-idade aí que é para ajudar a gente também a o nosso corpo não se degradar. Ele cita várias coisas, ele começa aqui, esse é bem legal, né, que ele fala dessa aqui Autos Lab, né, que é um investimento aí do Jeff Bezos, com um cara que ganhou o prêmio Nobel pela parte de CRISPR. CRISPR é a parte de segmentação do DNA, né, que a partir daí a gente começa toda aquela parte de DNA, RNA, né? Então essa Jennifer foi uma das que
co-inventou aí um jeito de fazer isso, né? 3 bilhões de dólares de funding, né, para tentar aí fazer a rejuvenização celular, né, ou programar essa rejuvenização para tentar deixar a gente mais jovem aí para frente. A gente está falando do Jeff Bezos aqui, né, que está investindo nisso. A Alphabet também tem uma Calico, ele coloca aqui para baixo até, depois ele vai até no Google aqui e coloca a quantidade de, olha, esse mapa é bem legal, quantidade de iniciativas aqui que ele tem, né, algumas ele foi aqui compradas, como a Sinopath, né, outras não, mas assim, olha a quantidade de coisas que estão sendo feitas nesse esquema de imortalidade, ou de aumentar aí a longevidade do ser humano, né, bem legal, né, vai desde drogas até terapias, até parte de mexer em genoma, né, reprodução, né, e a parte de supply chain de todo esse negócio também. Então é bem legal isso aqui. Ele cita algumas empresas aqui, para quem é do setor quiser dar uma olhada, né, que estão trabalhando aí com a parte de voltar as pessoas a verem ou a verem bem, né, uma parte de reparar a espinha dorsal de algum problema que as pessoas tenham, a parte de reparar cartilagem, a parte de reverter aí a perda de ossos, né, que na pessoa mais velha é bastante comum, né, com artrose e companhia, né, e a regeneração de dentes aqui, que é essa outra, né? Então, assim, só para citar algumas aí que tiveram um round de captação em 2022 aí que ele acha que é bem interessante para a gente acompanhar para frente, tá? Ele fala de mais algumas outras aqui também, mas acho que nada que tenha me chamado a atenção. Essa algoritmo aqui acho que talvez seja bem interessante, que ela vai falar a parte de demência, né, de Alzheimer, né, e câncer, né, que é uma que está trabalhando nesse setor, mas a coisa entra mais para a parte mais técnica que eu acho que talvez não faça sentido a gente acompanhar, mas a ideia aqui é que a gente tem essa parte de imortalidade, né, por mais que a gente ache que, ele até fala, deve demorar bastante tempo, a gente não vai achar, nenhuma delas deve achar a fonte da juventude nesse sentido, né, mas é uma coisa que a gente deve ter aí para frente e deve acompanhar, porque vai ajudar bastante a longevidade de todo mundo. Esse segundo ponto aqui eu achei bem interessante, dos super aplicativos, né? Então, assim, como aquela canivete suíço, né? A ideia é que você tem um aplicativo onde você faça tudo, né? Então, você pode mandar mensagens, pode fazer pagamentos, você pode fazer compras, você pode jogar, você pode fazer entrega, organizar entrega de alimento na tua casa, tudo junto no mesmo lugar, né? Um pouco da ideia aí que você teve com o iChat na Ásia, né? E está vindo um pouco para cá, mas a ideia é que você não precisa copiar, né? Você já tem lá o dele, o WeChat na Ásia, você vai começar a aumentar ou melhorar no ecossistema que você tem, né? E aqui entra muita parte de mídia social, quando a gente vai falar de Ocidente, né? Então a Meta é um dos que está bem forte nisso daí, mas não só ela, né? Microsoft, Amazon, Google, Apple, estão todas aí muito fortes nesse sentido, porque você tem aqui, ó, o interesse dos corporates, né? Então, assim, nos super apps. Então, isso aqui é os calls de rentabilidade que essas empresas têm que fazer. São empresas listadas, né? Então, assim, elas fazem esses calls de rentabilidade trimestrais, né? Para falar com o balanço, como é que foi, né? E aqui a quantidade de menções que teve sobre super apps crescendo aí nesse período, né? Desde 2008, quando eles faziam esses reports, eles falavam ali um pouco, olha como já falam agora em super apps dentro desses calls com clientes. Então, assim, é bem claramente aumentando bem as pessoas de dentro dessas empresas aqui, dessas grandes techs, né, aqui já falando bastante sobre isso aí, como sendo uma tendência e coisas que elas estão buscando, né, e o que faz todo sentido, né, ele coloca aqui qualquer empresa, né, que virar aí o lugar para ir, né, que conseguir aí juntar a parte de pesquisa, de comércio e identidade, tem um espaço gigante aí para ter a experiência daquele cliente, né? Então, com isso, um espaço gigante para poder monetizar o seu business, né? Então, assim, basicamente ele está falando de 3 coisas que eles estão buscando. A parte de discovery, né? De descoberta, né? Que tem a ver com pesquisa, tem a ver com social media, né? Então, assim, é um pouco desses 2 aqui. Né? Depois a parte de autenticação e pagamentos, né? Então, assim, cara, você vai ter que pagar lá fácil, né? Senão você não vai comprar mais ou não vai usar mais aquele aplicativo. E outra parte de entrega, né? Então, assim, se for alguma coisa que tem entrega física ou não, ou só virtual, como é que você vai
ajustar isso aí, e elas estão investindo bastante nisso daí. Ele comenta que a parte de pesquisa é essencial nessa briga que elas estão aqui, né? Então ele fala aqui até da Microsoft usando aí, que vai usar o Bing, né, para ajudar na parte de pesquisa, né, que hoje é dominada muito pelo Google, né? A parte de pesquisa é basicamente Google, né, e até tem a ver com o investimento da Microsoft no chat GPT, né, que a gente tem acompanhado bastante aí, né, acho que quem está acompanhando o Tech vê muito, ou quem nem acompanha a Tech está vindo muita onda aí, e muita coisa falando sobre inteligência artificial e o chat GPT, que é um investimento da Microsoft, que também deve vir aí junto com essa ferramenta de pesquisa dela para ajudar. Né? Mas ele comenta alguma outra coisa, por exemplo, o YouTube agora nos Estados Unidos, ele se juntou com o Spotify, com o Shopify, né? Então assim, Spotify não, Shopify. Então assim, o que quer dizer que agora quem tem a YouTube, você já pode fazer venda direto na plataforma sem ter que sair do YouTube, né? Coisa que no Instagram já é muito comum, né? Todo mundo já faz isso, mas no YouTube não tinha ainda, né? Já está sendo testada e estão lá fazendo. Então assim, meio que já juntar lá no YouTube não só a experiência de ver vídeo, mas a experiência de fazer compra também lá dentro da plataforma, né? Isso é bem interessante, né? Ele comenta aqui que isso eu achei um dado interessante, até porque minha filha usa muito isso quando a gente viaja, né? Então 40% das pessoas jovens nos Estados Unidos usam o TikTok ou o Instagram para achar um lugar para almoçar, para tomar café, né? Então assim, é engraçado isso, quer dizer, eu até tinha essa ideia porque minha filha usa bastante quando a gente viaja, né? Mas eu não sabia que era tanto assim, né? Então assim, você quer um lugar para almoçar, você vai no TikTok buscar, você vai no Instagram buscar, né? É curioso como essas coisas vão se ajustando e mudando. Ele fala do WhatsApp também, que alguns países aqui já tem o Business, né? O Brasil já tem o WhatsApp Business, por exemplo, né? Que você pode mandar diretamente uma mensagem da empresa para você ou de você para a empresa, né? Até fazer pagamentos via chat. Eu acho que essa opção de pagamentos para o Brasil, se eu não me engano, acho que ainda não está ativa, mas não deve demorar também se não tiver, tá? Várias empresas aí, então só no sistema do WhatsApp, por exemplo, olha a quantidade de empresas aqui, né, para cada um desses pedacinhos, né? Isso aqui é uma coisa que não é, basicamente, dificilmente você consegue fazer sozinho, né? Então você acaba ajustando e pegando o melhor de todas. Algumas você compra, né, como a gente viu lá no caso da Google lá atrás. Algumas você simplesmente faz parcerias, né? Tanto faz, sei lá, o WhatsApp, o WeChat, né? E aqui tem outras que prestam serviço para vários outros coisas, mas esses super aplicativos é uma coisa bem interessante que tá vindo, né? Indo para a parte de pagamentos, que é outro ponto lá, ele fala que, por exemplo, o Apple Pay já está nos Estados Unidos aí em franca ascensão, implementado para tudo, né? 75% dos iPhones americanos já tem o serviço de Apple Pay ativado, né? Se usa ou não é uma outra discussão, mas ele está lá, ele está ativado, ele poderia funcionar. Então, assim, isso já está lá. E a Google também começou a fazer aí um Digital Wallet aplicativo para Android também, né, que vai fazer toda a parte de cartão de crédito, documentos, etc. Né? Então, assim, já entrando nessa parte de pagamentos, que é uma parte bem interessante. Né? Quando a gente vai para a ID aqui, a gente tem um outro ponto também, que é isso é muito importante. Quando a gente vai para o digital, né, você conseguir provar que você é você mesmo. Né? Acho que o iPhone tem um negócio bem interessante em relação a isso, até pela parte do face recognition, né, de o cara te ver, ou da parte do dedo até em alguns momentos, né, mas acho que tem coisas boas aí nesse sentido. Mas ele está entrando agora na parte Know Your Customer também, peer-to-peer transaction, né, e a possibilidade de você identificar essa pessoa e saber quem ela é também, né? Então, assim, o iPhone sendo a base da sua identidade digital, por exemplo. É uma coisa que eles estão dando uma olhada para ir nesse caminho, que é bem interessante. Né? O Web3 tem muita coisa em relação a isso andando também, né? Mas é bom ver aqui o pessoal de Web2 fazendo isso. Aliás, comparando o Web2 e o Web3 aqui, para quem não está familiarizado com isso, né? O Web2 são essas grandes empresas centralizadas e que fazem tudo, que é um pouco desse relatório aqui. Né? Quando a gente vai para a Web3 é uma coisa mais distribuída, blockchain, cripto, é uma coisa que não tem exatamente uma empresa por trás ou concentrando todas essas iniciativas. Tá? Aqui é um relatório de Web 2. Fala um pouco do Twitter também, que ele vai querer ser aí o aplicativo de tudo,
né? Então é um pouco da aposta do Elon Musk a comprar o Twitter. Fintech. Fintech é um termo também que é muito interessante, né? Ele teve um auge muito grande aí nos últimos anos, mas de uns anos para cá vem perdendo aí o seu poder ou sei lá, a sua imagem. As pessoas acho que buscam menos hoje em dia esse termo do que buscavam a outra. E ele fala aqui que ela está passando por um shift tectônico, né? Um negócio muito grande, uma transformação. Né? A Swift é uma transformação muito grande que está acontecendo. Né? Ele fala assim que os mais conhecidos como o Chime ou o Robinhood, né, eles se baseavam em investimentos, né, a pessoa colocar dinheiro lá para fazer mais dinheiro. Então, assim, no momento de recessão ou de inflação, é mais difícil isso, e aí o modelo de negócio deles começa a ficar mais complicados, né? Outro dado que ele mostra aqui, por que fintechs também está perdendo um pouquinho daquele negócio que tinha antes, é que o investimento em fintechs caiu bem, né? Então, você vai pegar lá no segundo quarto de 2021 era 24%, agora baixou para 14%, né? Então, muito menos investimento em fintech do que você tinha lá atrás. Parte do venture capital que vai para fintech, desde metade de 2021 só cai, né? Então, assim, é uma coisa bem interessante. Eu gostaria de ver se a parte de investimento de venture capital em blockchain, em cripto, como é que está durante 2022. Durante 2021 eu sei que subiu muito, 2022 eu não sei, mas é capaz que tenha caído aqui mais ou menos junto, até por conta do mercado que a gente viu aí de cripto durante o ano passado, né? Então, assim, mais a ver. Que pode ser um dos pontos aqui, né? Uns contrapontos de que está indo mais para estruturas descentralizadas do que estruturas centralizadas como fintechs, tá? Mas o que eles estão indo para ir contra esse movimento, né? Para melhorar esse movimento das fintechs, elas estão indo para expandir os business dele para outros produtos, né, que às vezes não incluem produtos financeiros, né? Isso aqui é bem interessante. Isso aqui já é uma tendência, já é uma normal, né? A ideia de fintech ela crescia. Então, assim, ela tinha um investimento em captação de cliente muito grande e depois, à medida que ela já tinha aquele cliente consolidado, ela ia ver outras fontes de monetização para esse cliente, tá? É uma tendência, mas já está agora, eles foram mais por causa até dessa mini crise que está acontecendo, nem tão mini assim, né? Indo atrás aí de empresas também, né? Em vez de focar só em pessoa física, começando a focar em empresas também, que é um nicho bem interessante para fintech. Ele fala aqui da Klarna, que era um modelo, uma das principais aí do que a gente chama de Buy Now, Pay Later, né? Aquela ideia de que você compra agora e depois ele te financia para você pagar em várias parcelas para frente, né? No momento de crise, de inflação, sofreu bastante também, teve que mandar bastante gente embora, ele comenta sobre isso aqui, né? Mas ele está indo para outros produtos também, né? Então, assim, vamos não só fazer isso, vamos para outros produtos também. E ele comenta lá embaixo também que ele está indo para empresas também, numa ideia mais de desconto de recebíveis, né? Que é uma coisa que no Brasil é bastante comum, aqui fora nem tanto, mas é um movimento interessante aí de ver, né? Então, assim, fala do Revolut, que é um outro também, indo para um negócio mais de super app também, né? Então, ele já tem 50 produtos dentro dele, né? Desde seguro para pet, né? Para animais de estimação, né? Pagamento aí de empresas, né? O pagamento de salários de empresas, etc. Então, assim, eles vão expandindo a quantidade de produtos. Ele cita aqui o nosso Nubank, né? Não tinha como fugir, né? Um dos principais neobanks do mundo, né? Que ele expandiu para a parte de seguros, de investimentos, de cripto, de trading e várias outras coisas, e que ele comenta que na média, um cliente ativo do Nubank usa 3 produtos diferentes do Nubank, né? Que é bastante interessante. Ele não é só conta corrente, ele usa conta corrente, pode usar a parte de investimentos, pode usar a parte de seguros, pode usar a parte de cripto. Em geral, ele acaba usando 3 coisas desse hall aí total que ele tem. Tá? Coloca aqui as parcerias que o Nubank fez também nesse período aí com várias startups aqui, tá? Sejam startups brasileiras, né? A Créditas, a Bitec, por exemplo, aqui para citar algumas, né? Ou a própria EasyInvest também do Brasil, seja via grandes como Google Pay, Amazon, PayPal, etc, né? Então, assim, fazendo aí que você consiga, via essas parcerias, oferecer vários produtos para os seus clientes. A outra estratégia foi ir para empresas, né? A Brex já é famosa por isso,
né, e resolveu focar em empresas grandes, né, vai deixar as empresas menores de lado, né. O Sterling Bank, que é um dos principais bancos, ou dos primeiros neobanks aí da Inglaterra, né, indo para Banking as a Service, uma plataforma white label, né, para todo mundo poder usar. E tem algumas outras coisas aqui em relação a isso. Esse grafiquinho só que ele fala como é que está o momento em relação a o que o líder da indústria está fazendo. Aqui ele fala do Buy Now, Pay Later, né? Compre agora e pague depois, indo para supply chain, né? Para as cadeias aí de supply chain trade finance, né? Um pouco daquela ideia de antecipação de recebíveis, adiantamento para fornecedor, esse tipo de coisa aqui vindo também. Tá? Aqui a gente já entra para bots, mas aqui eu vou pular para a gente ir lá para a Índia agora, que eu acho que é o 51. Isso. Então vamos lá. Índia. Índia é um país que está bombando na parte de venture capital, de investimento em tecnologia. Tá? Então, assim, é um país gigante, um país também tido como emergente, né, que está crescendo, e que poderia até ser o Brasil nesse sentido, que estaria captando tudo isso daqui, mas na verdade ele está atraindo muita atenção. Ele cita aqui alguns pontos por que a atenção dos venture capitals está indo para a Índia. Né? Então, assim, ele fala aqui que uma das coisas que está acontecendo é que você está tendo aí cada vez mais multi-billion dollars companies, empresas multibilionárias sendo criadas na Índia. Tá? Então, assim, aquelas empresas de tecnologia que começaram a ter e começam a pegar atração e começam a crescer muito e muito rápido, isso faz com que a gente tenha aí um ambiente de inovação pujante nessas empresas crescendo e vai trazendo bastante investimento aí junto com elas. Né? Ele fala que a parte da economia digital da Índia está subindo muito, né? Então ele cita especificamente da parte financeira e da parte de saúde, que está digitalizando muito rápido, né? Então isso está ajudando muito aí nessa parte de tecnologia, né? E ela está se colocando também como um investimento alternativo à China bem interessante. Né? Então, com todas essas discussões que a gente tem hoje em geopolíticas, né, a Índia está se colocando aí como um contraponto nesse sentido de que você não ficar dependente totalmente da China e poder investir em outro país que é ali do lado, que tem uma população gigante, que vai ser, não me engano, acho que esse ano ou a partir do ano que vem, o país mais populoso do mundo. Ele passa a China em população. Tá? Ele cita alguns dados enquanto aqui está aumentando, né? Os venture capitals estão investindo mais lá. Ele fala a parte dos unicórnios, né? Então, assim, eles já são, ó, crescimento aqui de 2,5% dos unicórnios, né? Empresas que valem mais do que $1 bilhão. Eram 2,5 em 2018, hoje são 6,7, crescendo muito aí, né? E rápido, se a gente vai falar em coisa de 5 anos, né? Ele quase triplicou a participação dessas empresas lá. Ele comenta algumas e comenta alguns setores aqui que ele acha que estão bem promissores quando ele fala de investimentos na Índia. Tá? Então, é a parte de clima e energia limpa, né? Então, assim, 70% de lá ainda é feito via carvão, né? Então você vai ter uma mudança grande em relação a isso, né, nos próximos anos. Cita 3 aqui, bem interessante. Ele fala que, para a gente da parte mais financeira, né, que o pagamento digitais explodiu na Índia, né, foi liderada principalmente pelos que eles chamam de UPI, né, Unified Payment Interface, uma interface de pagamentos unificada, né, que foi lá criada, sei lá, pouco mais de 6 anos atrás aqui, né, e hoje tem 135 bilhões de volume mensal, né, muito dinheiro, né, então assim, e ele acaba, por ele ter uma parte unificada, igual para todo mundo, você acaba fazendo com que todo o ecossistema consiga desenvolver soluções em volta dele. Tá? Então isso aqui é um caso muito legal de ver em termos de uma infraestrutura sendo colocada que facilita muito a inovação no mercado financeiro. Tá? O Pix nosso no Brasil é um exemplo muito legal em relação a isso também, né? Ele é mais recente, né? Mas deve seguir essa mesma tendência aqui em relação a deixar muita coisa, muita tecnologia, muitos casos de uso
serem acoplados, ou seja, serem beneficiados por conta dele. Esse aqui foi interessante também, né? Que ele fala que tem muita gente das Big Techs saindo da China e indo para a Índia, ou pelo menos diversificando um pouco desses dois países, né? Ele cita da Apple, né? Que 1 em cada 4 iPhones em 2025 deve ser produzido na Índia e não mais na China, né? A Apple tinha uma dependência nesse sentido da China muito grande e que está caindo, tá bom? É isso. Agora faltou só dar o like, se você não deu ainda, se inscrever no canal, para que a gente espalhe esse daqui para o máximo de pessoas possível, tá bom? Se você tem alguma ideia de algum texto interessante que queira trazer aqui para discutir ou para a gente fazer conteúdo para ele, só mandar lá para a gente. Aqui embaixo vai ter um canal do WhatsApp, do Telegram também, da FinTrend, para a gente discutir e para a gente conversar mais sobre isso, tá bom? Obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau.